Eu lembro minha sogra. Minha sogra fala às vezes assim, às vezes as palavras são como um punhal, às vezes as palavras são como uma arma, machucam, dói, né? A Carla ficou muito difícil a situação dela. Ela errou, porque ela faz as coisas, coitada, pela cabeça dela. Eu fico triste de ver a Carla, que é uma mulher honesta, ou não é honesta com negócio de dinheiro, tudo, e ela ter cavado uma sepultura dessa para ela. A Michelle também é uma grande de uma farsa, eu conheço ela pessoalmente, assim, não é nada daquilo, aquela mocinha, santinha, que vai lá pregar. Não, a Michelle é um horror, é de baixíssimo nível, vem de uma família de baixíssimo nível. Ela mesmo teve um caso com o Bolsonaro, enquanto o Bolsonaro era casada com outra. Então ela era amante do Bolsonaro. Fala, seus mal diagramados! Finalmente chegou uma das semanas mais aguardadas da história brasileira, aquela que marca o início do julgamento do grupo que inclui os principais envolvidos na trama golpista Mambembe engendrada durante o mandato do mito. No banco dos réus, o próprio Jair, Braga Neto, Paulo Sérgio Nogueira, Mauro Cid, Almir Garnier, Anderson Torres, Alexandre Ramagem e Augusto Heleno, o vovô voyeur que mantém fixa aquela cara de quem parece estar sentindo um cheirinho de bosta no ar. Claro que o ex-presidente meteu o atestado e nem compareceu, com a desculpa de que está debilitado, mas o seu advogado deu as caras. Só que, a bem da verdade, nem precisava, tá? Antes de assumir esse caso, Celso Vilardi havia exposto o que pensa da tentativa de golpe. Vou te dizer, eu assino embaixo das declarações do passado que o cara deu e duvido que vocês sejam contra. Dá uma conferida aí. Admitindo a tese do Ministério Público como se verdadeira fosse, nós não estaríamos além de atos preparatórios. Do campeonato que existem indícios absolutamente claros a respeito de uma tentativa de golpe de Estado. Eu não tenho dúvida a respeito disso. Nós temos depoimentos consistentes. O trabalho da PF é um trabalho bem feito, né? Tem um general confirmando, de certa forma, a existência do golpe. Temos mensagens, tem execução, tem monitoramento do ministro do Supremo Tribunal Federal. Tem um plano que estava no Palácio do Planalto. Eu não estou entendendo que o ministro Alexandre de Moraes está impedido. E se o golpe se consumasse, alguém acha que o Supremo estaria funcionando? Então, existe aqui uma questão de guerra de narrativas, procura-se de toda forma uma parte do país desacreditar a Polícia Federal, mas a verdade é que nós temos indícios muito fortes e eu não pensei que fosse viver isso. Se ele mudou de ideia após receber alguns milhões de reais, faz parte do profissionalismo. Mas, com a devida vênia, eu ainda acredito que a opinião mais honesta é aquela que foi emitida de forma descompromissada e sem o pagamento de honorários. Outro que era melhor nem ter ido atrás de advogado é Almir Garnier. Quem o defendeu foi Demóstenes Torres, ex-senador e amigão do bicheiro Carlinhos Cachoeira. Na sua sustentação oral, o advogado ignorou o cliente 95% do tempo e usou o espaço para elogiar os ministros da primeira turma, pedir indicação de Lênio Streck para a vaga de Barroso e garantir que, caso Jair seja preso, ele mesmo vai levar o cigarro para o excrementíssimo no xadrez. Então nós não podemos ficar aplicando duas regras. A regra é... alguém pode dizer que seria bom que ele tivesse sido morto com uma facada, ou que aquela facada foi fake, ou que a solução seria a guilhotina. Então, tem que haver a tolerância contra esse tipo de discurso. É um discurso quase que de um débil mental, mas é um discurso. Então, se o Bolsonaro precisar de eu levar cigarro para ele em qualquer lugar, conte comigo, né? Ele é uma pessoa que eu gosto. Então, talvez seja a única pessoa no Brasil que gosta do ministro Alexandre de Moraes e gosta do ex-presidente Jair Bolsonaro. Destaque vai também para o advogado Matheus Milanesa, aquele que só queria jantar e que, desta vez, sai lembrado por classificar Augusto Heleno como uma pessoa doce. Tá aí um adjetivo que nem a esposa do general cogita quando elogia o marido. Podemos criticar as defesas? Claro, mas admita, os advogados deram um show de resenha.
que seja absolvido e que se evite uma injustiça e que se amargue para sempre a vida de General Heleno, um sujeito que dedicou a vida inteira a esta nação e a vida inteira a esse país. Um militar de referência, honrado e dedicado. Evitemos que se macule a honra desse homem e que essa gota amarga da injustiça acabe com a doçura de sua vida. Muito obrigado, excelências. Você quer oferta? Então chega mais que eu te dou ofertas com o melhor app de compras do mercado, a Daqui. De hoje até 12 de setembro vai rolar o Festival do Cliente da Daqui. É o período com maior volume de promoções do mês. Carnes, bebidas, frutas, legumes e muito mais. São dezenas de produtos em promoção. E você sabe, comprando com o nosso link que está na descrição desse vídeo e utilizando o cupom GALASFEIOS25, você vai ganhar ainda R$25 de desconto em compras acima de R$149. Não dá para ficar mais com a geladeira vazia. Com a Daqui, você vai comprar fácil pelo app, esperar 15 minutos e receber os melhores produtos no conforto da sua casa. Eu mesmo faço todas as minhas compras com a Daqui desde que conheci o aplicativo. E você, não vai ficar fora dessa. Venha para o app que vai facilitar ainda mais a sua vida. Venha para a Daqui, bora! Salve, salve galãs e galoas! Resenha que, aliás, foi vista nos 2 dias. Apesar da presença de alguns advogados soporíferos que quase colocaram o Helder e eu para nanar ao vivo, alguns trechos ficarão marcados para sempre em nossos corações. Como quando o advogado Paulo Bueno, também representante do Jair e sósia idoso do César Calejón, comentou que Bolsonaro discutiu sim a implementação de estado de sítio em caso de derrota eleitoral. Mas, vejam só, isso não quer dizer, todavia, que o cliente é um golpistinha mal perdedor, que não pretendia abandonar a presidência. Falava-se que em tais reuniões se discutia estado de defesa e estado de sítio. Estado de defesa e estado de sítio são atos protocolares previstos na Constituição. E em momento algum o ex-presidente deu início aos protocolos, e protocolos extremamente rígidos para a instalação, para a convocação de um estado de defesa e um estado de sítio. Também é impossível de esquecer Matheus Milanesa, jurando que Heleno foi republicano ao dizer que deveria virar a mesa antes das eleições, para não ter VAR e nem revisão dos resultados. Não sei com que conceito de república o nobre advogado trabalhou como base em sua defesa, mas geralmente se respeita o pré e pós-processo eleitoral sem ameaça de virada de mesa, que apesar de ser uma gíria velha, tenho certeza que o jovem Matheus conhece. O segundo ponto é que não vai ter VAR nas eleições. Não vai ter segunda chamada, não vai ter revisão do VAR. Então o que tiver que ser feito, tem que ser feito antes das eleições. Se tiver que dar um soco na mesa antes das eleições, tiver que virar a mesa antes das eleições. No dia seguinte, todo mundo reconhece, fim de papo. Eu indago a vossas excelências se numa reunião fechada, vossas excelências medem as palavras tais quais falam a público. O que o general Heleno está trazendo aqui nessas falas, e aqui na verdade falas de certo ponto até republicanas. Após as eleições não tem discussão. Após as eleições não tem o que falar. Mas o craque do jogo foi mesmo Andréu Fernandes, advogado de Paulo Sérgio Nogueira. Entre citações de Van Gogh, Fernando Pessoa e até da própria sogra, o operador do direito, que fala de forma mais rápida e cortante que Renato 38, se destacou por, no fim da sua defesa, reconhecer que Paulo Sérgio tentou demover Jair da ideia de golpe de Estado. O que também significa o seguinte: meu cliente falou que ia dar merda, mas os caras insistiram e não quiseram ouvir. Eu lembro minha sogra. Minha sogra fala às vezes assim, às vezes as palavras são como um punhal, às vezes as palavras são como uma arma, machucam, dói, né? Vossa Senhoria, eu copiei aqui 5 vezes, diz que o réu, neste caso, o cliente de Vossa Senhoria, aspas, estava atuando para demover o presidente da República. Demover de quê? Porque até agora todo mundo diz que ninguém pensou nada. Claro, claramente, Vossa Excelência. Demover de adotar qualquer medida de exceção. Muito obrigado. Atuou ativamente. E é a prova dos autos. Obrigado. Muito obrigado.
Os 2 primeiros dias de julgamento criaram um verdadeiro clima de desânimo na militância bolsonarista e até mesmo entre os envolvidos. Apesar de alegar que estava quase morto, infelizmente, Bolsonaro foi encontrado com vida no seu condomínio em Brasília, onde acompanhou o julgamento ao lado dos seus filhos mais mongoloides, Renan e Carluxo. Embora eles tenham dito anteriormente que o pai estava magro, todo estropiado, fudido dos pés à cabeça, o mito me pareceu bem gordinho e saudável, para desespero do Carlos, que vai ter dificuldade de manter suas lorotas porcas sobre o pai estar sendo torturado à distância, seja lá o que isso significa. E sabe quem passou o maior recibo até o momento? O neto de ditador. Diretamente dos Estados Unidos, ele foi obrigado a reconhecer que Otávio Guedes estava certo na Globo News ao apontar que nenhum advogado reforçou a teoria de que os réus estavam sendo perseguidos pela justiça. Ou seja, tudo que o Eduardo e o Paulo defendem nos Estados Unidos não faz sentido algum para os advogados dos réus. Saíram dessa história apenas como Little Crazy de Neighborhood, que vivem uma realidade paralela. Tritsky. Ninguém falou em perseguição, nenhum advogado chegou lá e falou, olha, esse tribunal é espúrio, esse julgamento não deveria estar ocorrendo. Então, é a prova de que não há uma ditadura judicial. Nenhuma das pessoas que fez sustentação oral falou sobre perseguição política. Ora, conclusão dele? Então, tudo que o Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo estão falando nos Estados Unidos não faz sentido algum. Se chega na hora do julgamento e nenhum dos julgados tem coragem de dizer que está sofrendo perseguição política. E eu falo isso com enorme tristeza, porque ele tem razão. O clima de velório no bolsonarismo é intenso e se estende de forma emblemática a Carla Zambelli, que ao invés de ter ficado no Brasil, onde poderia estar presa em Tremembé, jogando altinha com Robinho e usando uma das máquinas de costura da Sandrão, virou piada na Itália, onde ganhou o carinhoso apelido de louca de merda. Alcunha que muita gente amiga dela concorda em segredo, como o Valdemar Costa Neto, que em entrevista à Globo News confessou que a deputada do seu partido toma muitas decisões da própria cabeça, o que equivale a chamá-la de burra autônoma, de uma forma que só uma raposa política como ele teria habilidade para expressar. Valdemar foi além, reconheceu que a situação da deputada com a justiça dificilmente não resultaria em prisão, mas ressaltou que a Zamba pelo menos é honesta com dinheiro. Na verdade, ele lamenta que ela não seja exatamente o oposto disso. Inteligente e desonesto o suficiente para negociar propinas, caixa 2 e rachadinha para o PL. Até por isso, dá a impressão de que Valdemar tá pouco se lixando para a situação da pistoleira e não vai gastar um minuto da vida para resolver. Enfim, mais uma vez a história se repete no bolsonarismo. No fim, aqueles que não servem mais para o esquema são descartados como mods usado ou bombril. A Carla ficou muito difícil a situação dela. Ela errou, porque ela faz as coisas, coitada, pela cabeça dela. Ela devia ter ficado nos Estados Unidos, mas ela foi para a Itália porque tinha passaporte italiano. Isso não é salvo-conduto. Se ela estivesse nos Estados Unidos, eu tenho certeza que ela estaria lá ainda. Eu fico triste de ver a Carla, que é uma mulher honesta, ou não é honesta, com negócio de dinheiro, tudo, e ela ter cavado uma sepultura dessa para ela. Sabe quem reapareceu para surfar na decadência do bolsonarismo? Ela mesma, a ex-amiga de Zambelli, a primeira a expor que a Ronald McDonald é burra, a jornalista que copiava Joyce Hasselman. Nas últimas semanas ela foi convidada de podcasts e resolveu revelar histórias sobre esse clã que até agora a gente não sabia, mas suspeitava. Sobre Michele, Joyce contou que trata-se de uma talarica
cuja primeira filha é fruto de um relacionamento com um homem casado e que foi o pivô para o fim do relacionamento do Jair, que teria pulado a cerca enquanto ainda morava com outra esposa. Espanta nem um pouco no dia em que, moralista de goela, não agir exatamente assim, é que eu vou ficar extremamente surpreso. Até lá, apenas bocejo de tanto tédio desses casos isolados que acontecem todos os dias. Só que outras revelações são um pouco menos triviais, como quando Joyce garante que o próprio Jair chegou a partir para cima dela para agredi-la, ou quando conta que um membro da família, junto de integrantes dos Kids Pretos, desceram a porrada na então deputada federal naquele episódio em que ela apareceu com a cara toda estourada. Se é verdade, eu não sei, mas eu quero acreditar, até porque de tudo que foi relatado, nenhum caso parece fanfic. A Michelle também é uma grande de uma farsa, eu conheço ela pessoalmente, assim, não é nada daquilo, aquela mocinha, santinha, que vai lá pregar. A Michelle é um horror, é de baixíssimo nível, vem de uma família de baixíssimo nível, né? Então, a mãe processada, a avó presa por tráfico, tios presos, então, assim, ela mesmo teve um caso com o Bolsonaro, enquanto o Bolsonaro era casada com outra, então ela era amante do Bolsonaro. Eu fui agredida dentro de casa. Por quem? Fui agredida por alguém da família. Eu não posso dizer quem, porque senão leva um processo. Qual família? A família Bolsonaro. Você foi agredida por alguém da família Bolsonaro? Por alguém não, né? Pelos Kids Pretos que tiveram lá dentro, junto com uma mulher do Exército. Eu e o Bolsonaro tivemos uma conversa duríssima sobre o Flávio Bolsonaro. Ele queria que eu defendesse o Flávio Bolsonaro no caso das rachadinhas. E eu falei pra ele, não vou defender. Eu vi o apartamento do Flávio, não condiz com o que ele ganha. Quando eu disse não vou defender bandido, ele sentado assim como eu e você, na mesa no gabinete da presidência. Ele levantou, abriu o peito e veio pra perto de mim. Se eu tivesse ficado acovardada, ele teria me agredido. Pandemia, 700 mil mortos, roubo de joias, tentativa de golpe, sanções, desmatamento, entreguismo e adivinha com o que o bostileiro QI 83, que usa boné do Maga na estação Jundiapeba da linha 12 Coral da CPTM, está preocupado. Acertou quem disse comunismo. Claro, esse espectro que ronda o dono do Ford Ka 2003 com pneus que parecem a cabeça do Xandão continua firme e forte e agora aparece até em missas e shows do sertanejo Dom Adair, que ao lado do Frei Gilson orou para que o Brasil nunca se renda a esse sistema político. Mas, curiosamente, até hoje nunca vi nenhum desses dois e nem outro religioso que usa a camiseta do mito sob a batina levantando a voz contra fascismo ou nazismo. Não é curioso? Venha sobre vós a bênção que nos impede de ter fome, guerra, doença e o comunismo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Já o cantor Leonardo, cujo sucesso está baseado não em sua voz de suíno a caminho do abate, mas no seu carisma de papudinho de boteco que faz comentários depravados sobre o rabo de qualquer mulher que passa na calçada, foi outro que se uniu nessa cruzada contra o comunismo em cima do palco de um dos seus shows, provavelmente pago por uma prefeitura, né? Mas aí eu te pergunto, o que esperar de alguém que tem tantos rolos na justiça trabalhista, enquanto finge ser humideira ao gravar vídeos comendo com prato Duralex apoiado no joelho ao lado do peãozada? Nada além de uma postura anticomunista, que no fundo sabemos o que significa. Ser contra tudo e todos que possam penalizar a exploração de pobres coitados que precisam se submeter às vagas arrombadas que eles oferecem na fazenda. Vamos pensar no nosso futuro. O nosso futuro já é o nosso presente. O futuro dos nossos filhos, nossos netos. E não deixar isso aqui virar um país comunista, um país socialista. Vamos ser nós. Bora meu povo, bora meu povo. É 22, acabei. E o que sobrou para o gado depois que até Figueiredo reconheceu
que a defesa dos réus não apelou para o discurso de persecução judicial. Acreditar em fake news e aguardar apenas mais 72 horas, evidentemente. Nesse momento, o lance é se apegar a mentiras e a eterna esperança de um futuro no qual o Xandão seja ainda mais penalizado pela lei Magnésio e o Lula seja preso. Só que a parada mais engraçada que aconteceu nesse sentido foi um vídeo do Trump traduzido com inteligência artificial pelo Jefferson Menezes, que mostra o presidente americano chamando o Lula de carniça e afirmando que não respeitará as decisões judiciais do STF. Apesar da tosquice da dublagem em português, mas com o sotaque do Laranjão, muito tiozão de zap zap da direita, botou fé na veracidade do conteúdo. Pior, depois do desaparecimento do Trump no último fim de semana e anúncio de uma coletiva de imprensa para esta última terça-feira, os Minions acreditaram que ele retornaria apenas para endurecer as medidas contra o Brasil e o Alexandre de Moraes. Realidade, a entrevista serviu para o republicano anunciar que abateu um navio venezuelano carregado de drogas, mas as imagens divulgadas pela Casa Branca são bem menos impactantes e só mostram uma canoa sendo alvejada. Isso se o que foi exposto é verdade. O ministro de Comunicação da Venezuela alega que as imagens também foram geradas por inteligência artificial. Seja como for, uma coisa é certa: a gente tá fudido em 2026 com o uso de inteligência artificial em um país com tanta desinteligência natural. Tiranos psicopatas do Supremo Tribunal Federal, vocês insistem em continuar com a farsa desse julgamento pouco do presidente Jair Bolsonaro. No entanto, o mundo já tomou conhecimento de que foram vocês, do Supremo Tribunal Federal, que deram de fato um golpe de Estado no Brasil em conluio com o carniça ladrão Lula. Fico perplexo com a quantidade de água que é desperdiçada para os usos mais hediondos na inteligência artificial. Agora que caiu na mão de todo tipo de retardado da extrema-direita, seremos obrigados a nos deparar com conteúdos tão cringe, mas tão cringe, que nos farão nostálgico de uma internet baseada em Orkut, Casal, Mortadela, Kibiloco, Tidondado e Flash. Um exemplo do que eu digo é um clipe no estilo anime, gerado com essa ferramenta e que teve a intenção de criar uma trilha sonora patriótica de power metal para celebrar figuras da direita como Paulo Cogos, Bolsonaro, Eduardo, Bárbara, te atualizei, até o Enéas. Meu nome é Enéas. Esse aparece só no final ao lado do Clezão e Olavo, que juntos formam o trio dos principais cadáveres desse movimento, que em breve deve ir de base também. Note que tudo nesse vídeo ou é infantilizado ou de uma viralatice cultural, que no fundo representa bem quem é o homem médio que compõe a direita atual. Uns bebezões de meia idade que se recusam a sair da adolescência e que são patriotas da pátria alheia. Constrangedor a ponto de gerar dor física. Verde e dourado tingem toda a nação. Canta, meu povo, a máscara vai cair. Surge o amanhecer, ninguém vai nos impedir. Fala, Matias! Chegamos lá? Ainda não, mas estamos perto. 5 mil membros? Estamos batendo 5 mil membros? Falta pouco. Imagina se 50 pessoas, 100 pessoas aqui que estão assistindo esse vídeo viram membro, nos ajudam. Ano que vem vai ser dureza, Matias, você sabe muito bem. Vai mesmo, mas vou fazer uma longa viagem. Você vai sair de férias? Vai tirar um sabático de 1 ano? Não quer saber de eleição? De polarização? Você sabe o que é, né? O quê? Meu pau em sua mão. Não sei porque ainda insisto em perguntar. E se você chegou até aqui e gosta do nosso trabalho, entra na descrição desse vídeo e também nos ajude no Seja Membro ou no Apoia-se. Tá tudo aqui na descrição, você também pode mandar um pix pra gente esperto, tá bom? Nos siga também nas outras redes sociais, principalmente Instagram, TikTok e Facebook. Se você é um desses que ainda acredita que o comunismo pode tirar a sua casinha, eu só tenho uma coisa pra te dizer. Não passaram!